Olá, meus caros irmãos, novamente estamos aqui pela graça de Deus para mais um vídeo a respeito da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É, bom, hoje eu gostaria de dizer a respeito de enganos teológicos, né? Que nós vemos atualmente, na verdade não só atualmente, mas isso é uma coisa que já acompanha aí o ser humano já faz um bom tempo. Só para dar um contexto na onde eu quero chegar, né? O cristianismo, na verdade, a verdade como um todo, ela é uma realidade teocêntrica, ou seja, Deus no centro, Deus é o foco, nada mais do que isso, né? E tudo que nós falamos culmina em Deus, certo? Porque as nossas intenções são glorificar a Deus e adorá-lo. E, enfim, e não exaltar a nós mesmos, ou seja, não é antropocêntrico, não é algo humanista, é algo teocêntrico, ou seja, Deus em primeiro lugar, nas nossas proclamações, nas nossas orações, né? Sempre contando com a misericórdia de Deus. Ainda que oremos pelas pessoas, nós estamos orando a Deus, para que Deus conceda misericórdia a essas pessoas para as quais estamos orando, né? E nós contamos com essa misericórdia. Só que uma frase que é muito proferida hoje em dia e que infelizmente, por culpa do egoísmo humano, perdeu um pouco do seu sentido, é uma frase muito simples. A frase é: Jesus te ama. De fato, Jesus nos ama, ele ama a sua igreja e quer que as pessoas se arrependam de seus pecados. Só que o problema é que hoje essa frase foi distorcida por muitas seitas, ou então inclusive por muitas alas da sociedade pagãs e até heréticas, né? Onde eles utilizam essa frase como uma forma de justificar a prática de seus atos, dos seus pecados e do seu egoísmo. Exemplo, muitas pessoas cometem muitas perversidades ou até imoralidades sexuais, então, independente de qual seja o pecado, né? E no final das contas fala, não tem problema porque Jesus me ama. A frase, a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, com a frase utilizada no contexto incorreto. Jesus nos ama, ele ama a sua igreja, sim, isso é uma verdade. Só que isso não é um pressuposto para que nós continuemos a pecar. Como eu já disse, Deus nos chamou para viver na santidade mediante a sua misericórdia, e não mediante a nossa força ou mediante os nossos atos, né? Então não use, não seja hipócrita, não utilize essa frase como uma desculpa para você continuar vivendo em pecado. Porque se você vive em pecado e não quer mudar, significa que você não se arrependeu de verdade. Significa que você não teve a transformação correta, né? Você não foi convertido de fato por Deus, né? Então, as pessoas elas utilizam de um discurso hipócrita para justificar os seus atos imundos, o que é uma blasfêmia. E essas pessoas acumulam ira para cima de si mesmas, porque sabendo que estão pecando, mas continuam a pecar, então a ira se acumula, né? Por isso que nós devemos contar com a misericórdia de Deus, porque é apenas através da misericórdia de Deus que nós conseguiremos escapar da ira futura, né? Então, a fé nos traz obediência, nos transforma e provoca a nós a obediência e as boas obras, não é o contrário, né? Então, se você não pratica boas obras e frutos do Espírito, significa que provavelmente você não tem uma fé verdadeira. Então faça um exame de consciência, porque a fé leva às boas obras, e não ao contrário. Então se você gosta e não se sente incomodado em viver sua vida em pecados e utiliza desse discurso hipócrita para continuar fazendo as suas imundícias,
Então, muito provavelmente, você ainda tem muito a aprender quanto às Sagradas Escrituras e o plano divino da redenção. Eu também tenho muitas coisas a aprender. Só que eu tenho plena consciência de que Deus me chamou para uma vocação. Mas o foco não sou eu, mas sim, tá vendo? Tudo culmina a Ele, não culmina a mim, porque apesar de eu ter sido transformado, foi graças a Deus e não graças a mim. Pois muito bem, meus irmãos, essa foi a reflexão de hoje. Até a próxima proclamação.